todo ajuntamento da congregação de Israel comemorará no curso da tarde. Tomarão do sangue e o porão em todas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas a comerão. Nada comereis dela cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, não o hei no fogo. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias dos pés e cajado na mão. Comereis a festa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Quando ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, irmãos? Vamos na palavra da salvação. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, Senhor. Bendito é o Senhor, ó Deus, que nos dá o privilégio de estarmos diante do Senhor. Senhor, tudo isso é prova do teu imenso amor profundo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo partido, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor. Senhor, nós rogamos ao Senhor nesse momento, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre a tua palavra a nós. Dai-nos, Senhor, entendimento espiritual a receber a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa nos edificar aqui essa manhã, Senhor. Amém. Senhor, esse é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho compartilhado com os irmãos no livro de Êxodo, na segunda sessão. A última mensagem que eu compartilhei com os irmãos de um modo muito específico. Nós estávamos falando a respeito do Cordeiro. Eu tenho enfatizado com os irmãos que o ponto central da segunda sessão de Êxodo é a Páscoa. E como é a Páscoa, primeiro ele escreve o Cordeiro. Então, na última reunião, nós avançamos a respeito da descrição do Cordeiro, da pessoa do Senhor, e nós falamos do Getsemane. E antes de avançar do Getsemane para a prisão do Senhor, para o Senhor crucificado, tudo que envolve isso, os sofrimentos, a realidade dessa obra, eu queria avançar um pouco com os irmãos a respeito em si do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. A gente deve gastar um tempo em algumas mensagens tratando um pouco, estruturando a respeito dessa questão do sacrifício de Cristo, para que a gente possa posteriormente voltar a partir do cenário da prisão do Senhor, do seu julgamento e da sua crucificação. Então, peço um pouco de paciência com os irmãos nas próximas vezes que eu vier compartilhar, com o intuito de buscar escriturar isso aos irmãos, para que a gente possa ter uma compreensão adequada quando vermos juntos a questão da obra de Cristo ali na cruz do Calvário, para que a gente possa ter uma base histórica a respeito disso. Então, daqui para frente, eu vou falar de uma forma mais específica a respeito do sacrifício expiatório de Cristo, dessa realidade que nós vamos ver como Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Então, a partir de hoje, eu quero falar sobre isso. E na primeira mensagem sobre isso, eu quero trazer aos irmãos a necessidade desse sacrifício de Cristo. Trazer um pouco à luz das Escrituras para nós, por que era necessário esse sacrifício. Que a gente possa juntos ganhar, relembrar isso. Nós que já temos estudado isso diante de vários anos, o Senhor nos dá a graça de perceber a necessidade daquela obra que foi feita ali na cruz do Calvário. Se os irmãos puderem abrir comigo, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ele deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, irmãos, nós vamos perceber isso no livro de Gênesis, que o homem foi colocado no jardim, no Éden, e Deus havia dado um propósito excelente a esse homem criado. Deus criou esse homem à sua imagem e semelhança. Chegamos ali naquele sexto dia, vemos aquela conferência que há ali no 2:1. Então, Deus em si mesmo decide criar o homem, e esse homem foi criado à sua imagem e semelhança. E Deus dá a ele um excelente propósito. Esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele se identificaria, ele teria uma expressão do governo de Deus, porque ele deveria dominar a terra, sujeitar a terra. E esse homem ia assim então espalharia a imagem de Deus sobre toda a face da terra. Então o homem tinha, irmãos, um propósito extremamente excelente. Deus deu a esse homem um propósito extremamente excelente. Deus confiou a esse homem, entregou a esse homem algo muito elevado, porque esse homem ele era uma expressão da imagem de Deus sobre a face da terra. Então o propósito do homem é extremamente elevado. Mas Deus também deu uma ordem, e a gente vai ver, embora o Senhor fale para ele: seja fecundo, multiplicai, a Bíblia vai usar como esse termo de ordem, somente o que está sendo falado aqui no versículo 16. Ele deu esta ordem. O Senhor meio que colocou diante desse homem um limite. E nós ouvimos isso no final da semana passada, no amor há limite. Às vezes a gente tem uma ideia de amor um pouco errada, a gente pensa que amor aceita todas as coisas. Deus então colocou a esse homem criado, esse homem no qual ele entregou todas as coisas, Deus colocou ali um limite. Deu a ele essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então essa ordem que o Senhor dá aqui a esse homem, ele entrega a esse homem uma condição: primeiro, de segui-lo em obediência, de segui-lo em amor, porque o homem até aquele momento ele não conhecia o que era nada em relação ao dano da morte, do pecado, de nada. O homem só tinha uma condição: de obedecer ao Senhor, de querer cumprir aquilo que era a vontade do Senhor naquele momento. A única fator que a gente poderia colocar, que poderia motivar o homem para obedecer ao Senhor, era o próprio relacionamento que ele tinha com Deus. Ele não sabia o que era morrer, ele não sabia o que era pecar, ele não sabia nada que iria acontecer. Ele não tinha nenhuma experiência disso. Mas a única coisa que ele sabia é que Deus ia ver com ele. Então ele relacionava com esse Deus. O que motivaria ele a obedecer a Deus? O seu amor por Deus. E esse princípio na Bíblia, irmãos, nunca muda. Porque o Senhor vai falar que aquele que tem os seus mandamentos e os obedece, esses são os que o amam. Nunca mudou. Deus nunca buscou de nós, algo que seja forçado. Por isso que o Senhor sempre, irmãos, ele busca ganhar o nosso coração. Porque o Senhor não quer imprimir em nós, irmãos, um tipo de relacionamento opressor. Mas o Senhor, ele quer que a sua noiva não manque. E essa é a nossa posição, irmãos, como igreja. Nós somos chamados, irmãos, e cativados por uma obra que ganha o nosso coração, que fala nos nossos corações, que derrete os nossos corações no amor do Senhor. Então o Senhor ele dá essa ordem, e nessa ordem ficaria muito claro se o homem andaria em amor com o Senhor, ou se o homem escolheria o seu próprio caminho. Então, essa é a única ordem colocada. Mas nessa ordem a gente tem um fator que poderia mudar todas as coisas. Porque nessa ordem o Senhor fala que no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós teríamos uma mudança, esse fator colocado agora, essa questão da morte, irmãos, traria um dano tal, irmãos, que poderia mudar muitas coisas. Então o Senhor fala: olha,
dia em que dele comer, certamente morrerás. Mas então o que é a morte? O que o Senhor está nos falando aqui? Nós sabemos que nesse dia aqui específico, irmãos, Adão fisicamente não morreu. O entendimento humano sobre a morte é quando se impera os seus dias, ou vem uma doença, um acidente, alguma coisa, e esse corpo carnal ele se desfalece. Então, o ser humano entende a morte quando uma pessoa vem a óbito. Né? Mas Deus disse que naquele dia que o homem comesse, então era justamente naquele dia, né, o homem morreria. Então a morte nas Escrituras era um pouco mais ampla, porque a morte vai nos mostrar aquilo que tocou o interior do homem, que tocou a alma do homem. E onde nós vamos ver uma expressão da morte naquele dia? Nós vamos ver quando o homem se esconde, nós vamos ver quando o homem tem medo, nós vamos ver quando o homem se justifica, nós vamos ver quando o homem acusa a mulher que tu me deste. Todas essas coisas, irmãos, são a expressão da morte na vida de Adão e de Eva. Então, naquele dia, de fato, a morte entrou. Naquele dia, de fato, eles morreram. Não há nenhum relato anterior a isso de Adão apontando o dedo para alguém, se justificando ou se escondendo. Não há nenhum relato sobre isso. Então, de fato, naquele dia, irmãos, nós vamos perceber que, de fato, a morte entrou. Porque o conceito bíblico sobre a morte, irmãos, é tudo aquilo que está separado de Deus. Tudo o que está separado de Deus, irmãos, está morto. Está na espera da morte. E Adão, naquele momento, depois do pecado, ele se vê separado de Deus. Ele se vê sem aquela glória de Deus. Então nós vamos ver esses aspectos aqui na vida de Adão muito claro. E isso não para na vida de Adão, porque vem outra geração. Vem a geração de Caim. Na geração de Caim nós vamos ver ira, nós vamos ver uma trama, porque ele trama ao seu irmão, ao cão. Nós vamos ver assassinato. Vem outras gerações, a geração de Noé, nós vamos ver a maldade. Vem outras gerações, nós vamos ver a idolatria, nós vamos ver uma rebelião contra Deus em Babel. E o homem foi só piorando, nos mostrando que a morte física simplesmente é um último ponto daquilo que o homem tem experimentado todos os dias como a morte. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que a morte reinou de Adão até vir o Senhor Jesus. Nós temos uma expressão durante 4.000 anos que a morte reinou e a humanidade foi se piorando, se degradando mais e mais e mais. O homem, o pecado, irmão, sempre ele se vê nessa condição de morte, porque ele se vê separado de Deus. E não há nada, irmãos, que seja separado de Deus que não possa piorar. Por isso que esse mundo jamais para de piorar, irmãos, porque esse mundo está separado de Deus. Então isso se torna visível. Nós temos o versículo 7 do capítulo 3, onde fala que abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cinzas para si. O homem se percebe agora nesse estado, o homem se percebe diante da sua escolha, seus olhos foram abertos, ele se tornou conhecedor diante do mal, e ao se ver assim, ele faz folhas de figueira, ele cozinha essas folhas de figueira e faz uma cinza para si, para cobrir a sua nudez. Porque eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, mas eles não se tornaram conhecedores da vida. Se tivessem se tornado conhecedores da vida, sempre estariam ligados ao Senhor. Mas se tornaram conhecedores do bem e do mal, então tem que fazer alguma coisa para resolver a situação. Vida, irmãos, nunca fica buscando meios para resolver alguma coisa, porque vida já está naquele que tem todas as coisas, que é todas as coisas. Normalmente, quando a gente tenta fazer muita coisa para tentar resolver alguma coisa, é porque nós estamos andando por nós mesmos, pelo bem e pelo mal e não pela vida. Nós devemos parar um pouco, irmãos, tentar andar resolvendo as coisas e permitir que o Senhor nos conduza a andar pela sua vida. Então, eles fizeram alguma coisa ali, né?
Mas o Senhor veio ter com eles. E mesmo o Senhor veio ter com eles, e eles tendo feito uma cinta para si, mesmo assim eles se esconderam. Então, para eles mesmo não resolveu. Aquela roupa que eles fizeram não resolveu a situação dos dois. Porque de fato, irmãos, nada que nós fazemos por meio de nós mesmos pode resolver a nossa situação com Deus. Nenhuma obra humana por si mesma é capaz de se salvar diante de Deus. Porque embora eles estivessem escondidos, embora eles tivessem feito cintas, irmãos, Deus de fato os veria, porque Deus é Deus. Então não há nada que o homem fizesse por si mesmo, sua cobertura não poderia esconder o seu pecado, porque Deus vê todas as coisas. Isso é uma grande advertência para nós, irmãos, para nunca tentarmos viver uma vida de aparência. Porque o Senhor vê muito mais profundo do que as coisas externas. O Senhor, Ele vê o nosso interior. Irmãos, e não há nada que possa escapar dos olhos do nosso Senhor. Nada. O Senhor vê as nossas intenções. O Senhor vê as nossas motivações. O Senhor vê mais profundo que nós. O Senhor vê quando algo realmente é movido por pureza, é movido por, às vezes, a avareza do nosso coração de querer serviço, de querer ter lucro, de querer ter ganho, do orgulho, às vezes da maldade do nosso coração. O Senhor vê todas as coisas, irmãos. Podemos passar anos tendo uma boa imagem diante dos homens. O irmão John Walker, em uma mensagem, ele fala que um dia chegaremos diante do Senhor. E o Senhor olhará cada um de nós com aquele olhar raio-x. Ele fala: naquele dia não tem nada que você possa esconder. Nada. Então se achegue diante do Senhor com o coração puro. Aquilo que o homem fez, de fato, não resolveu, irmãos. Não. Mas a gente vai perceber algo muito belo, irmãos, que nada que o homem pudesse fazer resolveria a sua situação para com Deus. O homem não tinha alternativa nenhuma. Então, novamente, nós vamos perceber, irmãos, a necessidade de algo que somente Deus poderia fazer. O versículo 21 desse capítulo 3, irmãos, ele vai nos falar o seguinte: fez o Senhor. Agora já não foram Adão e Eva, não foram eles que trouxeram folhas de figueira, não foram eles que fizeram assim para si, mas fala: fez o Senhor. Deus, vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então aqui, Deus ele intervém naquela situação. Deus, naquele momento, ele intervém naquele dano que Adão havia ficado. O cenário que é tão, assim, às vezes belo, porque parece que Adão e Eva seria como nossos filhos pequenos, que faz uma bagunça, arrebenta a casa inteira, suja tudo. Aí quando vê que a gente está se aproximando, vai lá, tenta pegar um rolo e puxar um pouquinho alguma coisa, né? E fica assim, não limpou um cantinho, mas ele chega a ver tudo sujo. Adão pensou que se fizesse alguma coisa por isso ali, resolveria a questão que era muito mais profunda, porque tocava todo o seu ser. Então vem o Senhor, e o Senhor ele trata com a serpente, ele trata com Eva, ele trata com Adão. O Senhor, como Pai, ele não pode deixar que as coisas fiquem da forma que estão. Deus não é um Pai responsável. Deus sempre tratará a questão do pecado. O amor de Deus sempre tratará com o pecado. Então Deus trata a questão do erro de Adão. Mas Deus também ele manifesta um amor grandioso. Deus ele faz vestimento de pele e ele veste. Porque aquelas folhas de figueira ali, você cai poucos dias, não usaria mais. Então Deus faz uma veste que de fato cobriria Adão. E aquela veste permaneceria. Aquela veste resolveria a questão de Adão. Então Deus vestiu Adão. Mas para Deus vestir Adão, irmãos, algo teve que acontecer. Para vestir Adão, uma morte teve que ocorrer. Porque uma pele de um animal foi necessário ser tomada e vestir Adão e Eva. E assim Deus cumpre a sua palavra, porque Deus falou que naquele dia haveria morte. E
naquele dia, de fato, houve morte. No dia que Adão e Eva pecou, houve morte. Só que houve morte de um substituto. Em si, Adão experimentou a morte na sua alma, no seu interior, no seu espírito. Mas a morte, de fato, a consumação final da morte, que é a morte do corpo, irmãos, essa morte foi um animal que experimentou naquele dia. Mas aquele animal tinha feito alguma coisa? Não, nada tinha feito aquele animal, irmãos. Aquele animal, ele não tinha culpa. Mas aquele animal foi morto. Se nós lembrarmos um pouco desse capítulo, se nós lermos o versículo 15 e 16, vai nos falar: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, irmãos, naquele mesmo dia, ele fala que haveria um descendente da mulher que trataria com aquele que introduziu o pecado na humanidade, que trataria com Satanás, que pisaria na cabeça de Satanás, que venceria Satanás. Ele seria ferido, ele passaria por uma ferida profunda, mas ele venceria a Satanás. Então, poucos versículos antes, Deus vai nos dar de uma forma muito clara que haveria alguém que viria um dia em carne, e esse seria de fato aquele que venceria a serpente. E passa poucos versículos, nós temos uma outra figura de que esse que viria em carne, irmãos, um dia ele seria morto. Ele inculpável, irrepreensível, santo, perfeito, puro, que nada tinha feito, ele seria morto, para que esse homem que havia pecado, irmãos, ele pudesse ser salvo, para que esse homem que havia pecado, irmãos, de fato pudesse ser coberto de uma forma definitiva. Então são duas figuras muito claras da encarnação do Senhor e da sua obra ali na cruz do Calvário. Então nós temos primeiro o descendente da mulher, e depois nós temos um animal morto para vestir. Então, de uma forma muito clara, o preço, irmãos, para que o homem fosse coberto, para que o homem não fosse morto naquele dia, irmãos, seria um preço pago por um substituto inculpável. Que esse substituto seria morto, porque o homem não teria a condição de salvar a si mesmo. O homem, nada que ele fez durante todo o tempo, durante esses 4.000 anos, nada que ele fez foi suficiente para salvar a si mesmo. Mas somente algo que somente Deus faria, que Deus fez na cruz do Calvário, irmãos, poderia salvar esse homem. E por isso que o Senhor Jesus veio como homem. Por isso que quando o Senhor Jesus manifesta nessa terra, irmãos, e ele ali começa o seu ministério público, não há outra coisa que João Batista poderia dizer, não ser: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque de fato estava se cumprindo plenamente aquela profecia que estava em Gênesis capítulo 3. Então nós temos nele. Ele é o único que poderia tratar plenamente com tudo que envolve a queda da humanidade. Somente o Senhor Jesus poderia tratar. Então ele, como esse homem perfeito, que nós falamos em várias reuniões anteriores, esse homem, com ele não se encontrou nada, não se encontrou pecado. Esse homem obediente, submisso, esse homem perfeito, já pronto para as realidades celestiais. Somente esse homem, irmãos, que poderia, de alguma forma, ser esse sacrifício aceitável a Deus. E por que tudo isso, irmãos? Para a gente ter compreensão de como Deus considera sério a questão do pecado. Irmãos, Deus considera tão sério a questão do pecado, irmãos, que para lidar com isso enviou o seu Filho. Deus, irmãos, não considera leve, não considera tolo, não considera pouco ou roubo a questão do pecado. E nós, irmãos, jamais podemos considerar o pecado como uma questão: tudo bem, isso não tem nada a ver, vamos levando a si mesmo. Irmãos, Deus não levou a si mesmo. Deus, naquele dia que o homem pecou, irmãos, houve morte naquele dia. Deus, para nos tratar de uma forma definitiva, não como sombra, mas como realidade, enviou o seu Filho.
trouxe toda essa desordem de morte que nós vemos na humanidade. Medo, tramas, maldade, futuro guerra, irmãos, assassinatos, traições, todas essas coisas, irmãos, que veio à humanidade, ela veio porque o pecado entrou na humanidade. O pecado ele vem do princípio de Satanás. Porque o pecado é uma rebelião contra Deus, de querer se separar de Deus, de não estar submisso à santidade, ao caráter, à vontade de Deus. Deus é santo, irmãos, o pecado ele é sujo, impuro. Deus é luz, o pecado é a única coisa que ele traz, irmãos, ele traz trevas. Deus é vida, o pecado ele traz morte. Irmãos, não há nada que possa ser compatível na esfera do pecado com o nosso Senhor. Nada. Não há nada que nós possamos olhar que esteja na esfera de reino do pecado, irmãos, que possa estar de alguma forma alinhado com o Senhor. Não. Deus, irmãos, é a alegria. A expressão do reino de Deus em nós é a alegria, irmãos. Mas a expressão do pecado, irmãos, são tantas coisas que fazem dano ao homem, angústia, ansiedades, depressões. Um dia, irmãos, cremos que o Senhor enxugará os nossos olhos todas as nossas lágrimas, irmãos, e não haverá mais essas coisas. Amém. Hoje nós lutamos porque essas coisas ainda guerreiam contra nós. Mas um dia, irmãos, o Senhor será definitivo. Amém. Nós seremos como Ele. E graças a Deus, porque nós podemos olhar para o Senhor e ver uma nova vida em Cristo. Nós vamos ter, irmãos, como que Deus então lida com essas coisas. No Evangelho de João, capítulo 3. Diante do fato que é claro que somente Deus poderia fazer algo para salvar o homem, para cobrir o homem, para cobrir a vergonha do homem, nós entendemos de uma forma muito clara, somente Deus poderia se mover em relação a isso. E João 3,16, nós vamos ter uma declaração muito bela a respeito disso, quando nos fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16, irmãos, é uma expressão muito clara daquilo que nós vimos ali em Gênesis capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando o Senhor ele age para com Adão, cobrindo Adão, irmãos, é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós vamos ver, irmãos, o caráter santo de Deus, o caráter amoroso de Deus. Deus amou. Só que há uma outra parte desse versículo, quando ele fala que deu o seu Filho unigênito. Dar o seu Filho unigênito, irmãos, em uma outra parte da moeda que nós devemos ver. Dar o seu Filho, irmãos, nos mostra que a ira de Deus estava junto do seu amor. Porque Deus deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Amor é Deus cobrindo o homem. Mas a ira de Deus estava sendo cumprida porque aquele irmão morreu. Só que o amor e a ira de Deus, irmãos, eles vão se encontrar em um lado só. Na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, irmãos, é o maior ato de amor de Deus. Mas a cruz do Calvário é o maior ato da ira de Deus. Porque Deus julgou todo o pecado de toda a humanidade em uma pessoa somente. Então, a ira de Deus, irmãos, ela é plenamente manifesta nesse versículo. Amor e ira estão aqui. Deus amou, mas Deus deu. O salário do pecado é a morte, a sentença é esta, e Deus não abandonou a sua ira. Gênesis 3, Deus não abandonou. Naquele dia houve morte. Ele julgou naquele dia. E assim como Ele também, irmãos, julgou o pecado, a pessoa do seu Filho na cruz do Calvário. Então
Pois amor e a ira de Deus jamais vão se separar. Jamais. Porque se o amor de Deus se separar da sua ira, irmãos, Deus terá um grande problema com a sua santidade. E Deus jamais terá problema com a sua santidade. Deus, por ser santo, irmãos, Ele jamais pode tolerar o pecado. Se Deus manifestasse somente amor e não manifestasse a sua justiça, Deus teria um grande problema em tocar no fator da sua santidade e não resolveria o nosso problema. Se Deus viesse para Adão e falasse: não, Adão, tudo bem, você errou, mas tá bom, vamos continuar, tá tudo bem, vamos esquecer isso para trás. Deus estava avalizando que Adão continuasse na mesma esfera que ele estava. Irmãos, Deus jamais pode avalizar o nosso pecado. Deus jamais ele pode, irmãos, insistir conosco, dizendo que nos ama e nos deixando na esfera do pecado. Porque se Deus nos deixar na esfera do pecado, Ele nos deixará na morte. Deus nos deixará sendo corrompidos. Deus nos deixará, irmãos, sofrendo todos os danos que o pecado causa em nossas vidas. Então, o amor de Deus, ele, de fato, ele é santo, ele é puro. Porque Deus manifesta o seu amor, não somente para salvar pecadores, mas para que esses pecadores possam ser introduzidos numa esfera de santidade. Então, Deus, irmãos, ele manifesta e ele julga a questão do pecado. Deus trata da questão do pecado na pessoa do seu filho na cruz do Calvário. Isso é um fato que jamais nós devemos desassociar. Nós temos uma geração onde prega um Deus um pouco utópico. Parece que o amor de Deus ele é muito complacente. Irmãos, o amor de Deus não é complacente. Em esfera nenhuma. Em esfera nenhuma. Nós somos filhos de Deus e cremos nisso, né? E glória a Deus por isso. Mas o julgamento começa pela casa do Senhor. Deus nos ama. Isso é uma verdade eterna, irmãos. Mas o seu amor, Ele nos disciplina justamente porque Ele nos ama. Então, Deus não pode agir de forma diferente conosco, porque Deus jamais aprovará o nosso pecado. Então, nós vamos ver amor e ira em um só sacrifício. Amor para salvar, mas ira também para salvar. Porque quando a ira de Deus recai sobre sua filha ali na cruz do Calvário, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, como algumas versões colocam, um sacrifício de pecado, para que nele fosse feita justiça de Deus. Ira também para nos salvar, porque quando foi julgado aquele que não tem culpa, a pele daquele animal, a justiça daquele animal pode nos cobrir. Então a ira de Deus também é o meio pelo qual Ele nos salvou. A ira de Deus também é o meio pelo qual Ele manifestou salvação a nós. Ele cumpriu a sua ira, mas Ele salvou pecadores. Porque naquele ato, irmãos, estava não só ira, mas estava também o amor de Deus. O livro de Romanos, eu vou tentar explicar isso. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. A gente só se ligar mais ou menos que ponto nós estamos nesse livro. Isso aqui depois de Paulo vir discorrendo, né, desde o capítulo 1, versículo 18, a respeito que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E ele vai falar sobre impiedade e injustiça dos homens. Impiedade toca o relacionamento nosso para com Deus, e injustiça toca o nosso relacionamento para com o próximo. E ele fica discorrendo sobre todos os danos que houve, né, com respeito à impiedade. Depois de mostrar que não havia nenhum justo, nenhum sequer,
todos estavam debaixo do pecado, todos haviam se extraviado. E ele vai chegar no ponto de dizer: olha, mais agora, porque ele vai falar no momento que Cristo se manifestou como realidade de todas as coisas, mas agora se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, tudo aquilo que foi testemunhado no Antigo Testamento, começando desde Gênesis, irmãos, agora Paulo está dizendo: olha, isso foi manifesto plenamente, a realidade disso foi manifesta plenamente. Então, essa justiça de Deus, ela foi manifesta agora pelo testemunho da lei e dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque o único meio pelo qual, de fato, nós podemos ser encontrados justos diante de Deus é mediante a fé, não em nós, mas a fé em Cristo Jesus. Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Para todos é muito importante, irmãos, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, Deus manifestou para todos. E muitas das vezes nós devemos tomar cuidado de achar que o amor de Deus é somente para alguns. Deus amou o mundo de tal maneira. A justiça de Deus para todos. Essa manifestação da justiça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todos. Por isso que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, para todos. Mas também ele vai colocar sobre todos. E esse sobre, irmãos, é muito importante, porque nos dá uma ideia de algo que cobre. Porque em si, justificação, vamos falar sobre essa cobertura de Deus nos cobrindo. Aquilo que nós vimos ocorrendo lá em Gênesis capítulo 3. O homem, irmãos, precisava ser vestido. Salmos capítulo 8 vai nos falar que é o homem, para que Deus se lembre. Há uma expressão lá que fala que de glória e de honra o coroar-te. Se a gente estudar hebraico, no sentido da palavra, uma palavra de algo que envolve, não mais sentido de como que de glória a Deus a revestir o homem. Por que o homem percebeu que ele estava nu? Porque quando ele pecou, ele se viu sem glória de Deus. Então ele se viu nu. Então, Deus ele precisava cobrir esse homem. Por isso que nós hoje estamos sendo transformados de glória em glória. E um dia seremos apresentados como uma noiva gloriosa ao Senhor. Porque o Espírito Santo está fazendo isso em nós hoje. Então, quando ele coloca aqui para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram. E do que esses que pecaram carecem? Da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, irmãos. E isso é algo muito glorioso, muito glorioso. Porque aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, não foi simplesmente para pagar o preço de alguma dívida que nós tínhamos. Deus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, ele não estava simplesmente nos livrando de uma condenação, ele estava nos conduzindo à glória. Deus estava nos conduzindo àquele ponto de compatibilidade novamente para com Ele, porque Deus é o Deus da glória. E nós carecíamos, irmãos, porque o pecado trouxe em nós todas essas deformações. Mas lembrando-se, Deus é santo, nós pecadores, Deus é vida, nós estávamos mortos. Mas por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E Deus, irmãos, nos conduziu por meio de Cristo à glória novamente. Então nós temos isso nesse Evangelho de uma forma muito clara. Agora o homem que era pecador, carente da glória de Deus, Deus manifestou a sua justiça. O versículo 24 vai colocar sendo justificados gratuitamente, ou sendo declarados justos, um ato que Deus te declara justo, legalmente Deus te declara justo, por sua graça, algo, irmãos, que não tem motivo nenhum.
Não houve nada em nós, irmãos, que fez Deus se mover. Justificados gratuitamente quer dizer que não houve nada naqueles que fizeram a ofensa. Mas tudo estava, irmãos, naquele que se propôs salvar. Nesse amor mais elevado do nosso Senhor. Né? Por sua graça, Ele vai nos colocar ao meio, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A expiação, irmãos, não foi algo feito pelo homem. A expiação foi algo feito plenamente por Deus. Deus fez vestimentas e vestiu o homem que havia criado. Simplesmente Deus fez. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, irmãos, é redimir, é reaver por um alto preço. É reaver por um preço que é pago, é comprar por um preço. Nós originalmente pertencíamos a Deus, mas o pecado se assenhorou de nós e passamos a nos tornar servos do pecado. E ali, como servos do pecado, nós estávamos presos no mais profundo poço. E nenhum de nós jamais poderíamos sair de lá. Estava selado, irmãos, o nosso futuro ali. Mas Deus nos livra. E Deus se propôs, irmãos, a pagar o preço. Não por aqueles que eram bons, por aqueles que tinham alguma coisa, mas por aqueles que eram seus inimigos. Por aqueles que fizeram tudo contra si e se rebelaram contra Ele. Deus, irmãos, Ele decidiu pagar o preço. Mas Deus não pagou o preço por alguma coisa que Ele fez, por algum tipo de coisa natural, por algum tipo de dinheiro, por alguma espécie de moeda. Deus, Ele pagou o preço, sendo Ele mesmo aquele que se entregaria para salvar esse homem, para que pudesse lançar as suas mãos e tirar esse homem do mais profundo abismo que esse homem estava. Então fala aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus, irmãos, nos comprou por um alto preço. Amém. Esse preço, irmãos, aquele animal que era só uma sombra em Gênesis capítulo 3, irmãos. Aquela sombra na cruz do Calvário, irmãos, ela é vista em plena realidade. Na cruz do Calvário não há nenhuma sombra mais, irmãos. O Cordeiro de Deus estava ali, irmãos. Deus manifestou o seu Cordeiro. Só que aquele Cordeiro era Deus. Aquele Cordeiro era o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Deus não deu nada natural, mas Deus deu a si mesmo para nos salvar na cruz do Calvário. No versículo 25 ele vai nos colocar a quem Deus propôs a respeito ao seu Filho, no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, no sangue de Cristo, no seu sangue, ali como propiciação, Deus foi propício a nós, irmãos, mediante o sangue do seu Filho. Por esse sangue, Deus ele pode ser propício a nós e Ele vai nos falar, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Deus estava manifestando a sua justiça quando aquele sangue foi derramado. O versículo 26 vai nos falar que, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Irmãos, o versículo 25 vai nos falar nos pecados anteriormente cometidos. Quem Deus propôs o seu sangue com propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixava impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso era aquilo que foi cometido nos tempos antigos. Mas no versículo 26 ele vai nos falar, irmãos, do tempo presente, falando, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como que Deus lidou, irmãos, com os pecados anteriormente cometidos, irmãos? Deus lidou com os pecados anteriormente cometidos, irmãos, quando Cristo manifesta a cruz do Calvário. Porque Deus, irmãos, deixou aqueles pecados, Deus tolerou aqueles pecados até a manifestação da sua justiça. A cruz de Cristo trata com tudo que
tinha no passado. Mas a cruz de Cristo também trata-nos com tudo aquilo que tem no presente. Porque Deus também manifesta a sua justiça no tempo presente. Mas o que toca a eternidade? Hebreus vai nos falar que o Senhor ofereceu a si mesmo pelo Espírito eterno. Então a cruz de Cristo trata com tudo que diz respeito à eternidade. Passado, presente e futuro. Irmãos, tudo Deus reconcilia em Cristo. E trata em Cristo. Porque aquele sacrifício ele é suficiente para tratar com todo pecado que o homem entrou. Então nós não temos, irmãos, nenhum medo do futuro. Nós não temos nenhum receio contra o nosso futuro. Porque o nosso futuro, irmãos, já está guardado pela obra do Senhor na cruz do Calvário. Então estamos firmes nesse ponto. Não. E o texto vai nos colocar, irmãos, que para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, que isso é algo extremamente sério. Porque nós sabemos, o homem caiu, mas Deus é santo. Né? Como poderia esse homem caído, irmãos, estar com Deus, em comunhão com Deus, sabendo que esse Deus ele é eterno, santo, justo, imutável, Deus que habita na luz, em qual nele não há treva nenhuma, não há sombra de variação. Como que esse homem poderia se relacionar com esse Deus? De forma alguma. Nada que esse homem poderia fazer, jamais poderia acontecer com isso. Então, por que precisaria Deus fazer isso? Porque somente, irmãos, Deus poderia fazer algo de acordo com o seu caráter e com a sua pessoa. E aí é belo, nós temos a compreensão da Trindade. Porque Deus, irmãos, ele é justo, ele não abriu mão da sua justiça, da sua ira. Deus não abriu mão, irmãos, do seu caráter santo no momento. Mas o homem jamais poderia chegar nesse caráter. O homem estava lá no poço e Deus nas alturas. O homem jamais poderia chegar nesse caráter. Então, como que Deus ele age para com esse homem? Deus, irmãos, ele punha o pecado na pessoa do seu filho. Essa bendita pessoa, do qual nele não há pecado nenhum, nele não há erro nenhum, nele não se encontrou dor nenhum. Mas esse, irmãos, o qual foi bonito também é Deus. E como ele é Deus, irmãos, porque a sua justiça é santa, é perfeita, ele pode ser o justificador. Deus em Cristo, irmãos, ele pode tanto ser justo e ser justificador, e o seu caráter permanecer santo. E Deus, ao fazer assim, irmãos, ele manifesta que em santidade, em amor, em ira, ele pode nos salvar. Em um só ato, a pessoa do seu filho. Não contente com nada, irmãos. E quando nós olhamos para tudo isso que foi feito, irmãos, nada foi nosso. Nada fomos nós que fizemos. Porque se confiarmos em algo que nós fizemos, irmãos, logo se secará e isso vai se desfazer. E todo cristão que confia naquilo que ele faz, ele tem muita dificuldade com respeito dos seus erros. Eu não estou pregando, irmãos, que nós devemos ser acomodados com nossos erros, longe de nós disso. Mas, irmãos, se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, nós precisamos ter segurança diante do Senhor. Segurança plena diante do Senhor. Que aquilo que Ele fez, irmãos, é algo sólido para as nossas vidas. Nós devemos ter clareza, irmãos, que aquela obra que foi feita na cruz do Calvário é total, exclusiva de Deus. Não há, irmãos, a mão de nenhum de nós naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Eis o Cordeiro de Deus. Foi Deus que conduziu o seu filho à cruz do Calvário e ali julgou o pecado na pessoa do seu filho. Deus em Deus, cumprindo todas as coisas, e o seu caráter permanece santo, perfeito e intocável. E quando olhamos para essas obras, irmãos, o que resta para nós dizer diante de tudo isso aqui que Deus fez? Chegamos nessa mesa todos no domingo de manhã, irmãos, e nós instruímos os irmãos a ter um coração de gratidão.
Porque nessa mesa aqui não é uma expressão de alguma coisa que nós fizemos. Não é a expressão de alguma coisa que nós somos. Não é chegar aqui e o Senhor faz algo por nós. Irmãos, aqui nós chegamos porque reconhecemos que tudo Ele fez. Amém. Que não houve, irmãos, nem nada que moveu, nenhuma parte, nem fio de cabelo nosso se moveu. Mas Deus fez, porque essa era, irmãos, uma necessidade absoluta. Aquilo que o homem sempre tentou fazer, irmãos, jamais poderia cumprir os justos requisitos de Deus. O homem estava morto nos seus pecados e delitos. Mas foi Deus que deu vida para esse homem. Então não existe o fator humano, existe a obra de Deus. E quando reconhecemos, irmãos, essas obras de Deus, nós podemos louvar ao Senhor. Paulo avança nisso no livro de Romanos, irmãos, e ele chega no louvor, que é no capítulo 8, a partir do versículo 31. Essa parte, irmãos, é como uma exultação de Paulo diante de tudo aquilo que Deus fez, diante de tudo aquilo que Deus concedeu ao mundo, como Deus salvou o mundo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, a ira de Deus, antes por todos nós o entregou, o amor de Deus. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, a graça de Deus, o homem a glória. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, não permitamos Satanás nos acusar nas nossas mentes. É Deus quem nos justifica. Amém. Irmãos, blindamos a nossa mente com a salvação do Senhor, porque ela é capacete para nós. Amém. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, não é você que te justifica, é Deus que declara que você é justo. Irmão, mas eu sou limitado, mas Deus declarou que você é justo. Irmão, eu errei essa semana, mas Deus declarou, você é justo. Irmão, eu tenho tanto problema na minha vida, Deus declarou que você é justo. No julgamento, Deus declarou, você é justo. Amém. Nunca tire isso da sua cabeça. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Irmãos, a sentença já foi cumprida. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Irmãos, nós não precisamos mais nos esconder. Não existe mais barreira, não existe mais véu colocado. O véu foi rasgado de cima para baixo, ninguém mais nos separa do amor de Deus. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque nós somos bons? Não, irmãos, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem morte, irmãos, nem morte, esse corpo, irmãos, ele pode um dia morrer, mas isso não quer dizer que nós estamos separados de Deus, porque na morte estaremos com o Senhor. Amém. Nem morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. Irmão, Satanás, nada que ele possa fazer pode nos separar do Senhor. Nada que nenhum espírito possa fazer pode nos separar do Senhor. E nada, irmãos, nem do tempo presente, nem do porvir. Porque lembra, Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno. Irmãos, o nosso futuro está garantido em Cristo. Amém. Nem no porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É Deus quem nos justifica. Isso é uma obra que Deus fez. Amém. Irmãos, a necessidade
que nós de fato tínhamos, a não ser que Deus de fato se manifestasse. Glória a Deus, irmãos, porque Deus manifestou a sua justiça. Não são somente sombras, mas a realidade de Deus foi cumprida na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, Senhor. Senhor, nós te damos graça. Graça pela tua verdade, Senhor. Graças, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para ver a tua obra nessa palavra. Abre os nossos olhos, enche o nosso coração na alegria da tua salvação, Senhor. Cativa a nossa mente, Senhor, com a verdade do Senhor. Edifica-nos, Senhor, essa verdade, Senhor. Que isso possa tocar os nossos corações, nos levantar, sarar, Deus. Que a tua palavra seja vida, fluindo no nosso interior, Deus. Bendito é o santo nome do Senhor, Deus, para o coração, Senhor.